Fala, quarto ano, tudo bom? Aqui é a tia Bia e hoje é dia de aula de História. Antes da gente começar a aula de hoje, a tia quer falar que eu estou muito feliz com vocês, com tudo que a gente vem aprendendo até aqui, como tem sido legal ver o desenvolvimento de vocês, o quanto vocês estão se esforçando para aprender cada vez mais. Hoje o tema dessa aula é muito importante, é muito legal. Eu quero que você acompanhe a tia e preste bastante atenção, tá bom? A tia vai falar de um jeito bem claro para você entender. Hoje vamos aprender como que viviam os nossos ancestrais. A gente tem falado nesse tempo junto sobre fósseis antigos, sobre os primeiros seres humanos. E agora a gente vai aprender um pouquinho de como os nossos ancestrais viviam, como era o modo de vida deles. Vamos lá? Primeira coisa que a tia quer que vocês prestem atenção agora. A tia destacou 4 palavrinhas nesse slide. Essas 4 palavrinhas a tia já pediu para vocês pesquisarem quais os significados dessas palavras, porque, na verdade, elas são as palavras que vão nortear o nosso aprendizado agora. A tia destacou nômade, paleolítico, sedentários e neolítico. E vocês vão perceber como essas palavrinhas estão interligadas. Porque nós já aprendemos algumas etapas da evolução humana. E agora que vamos aprender como eles vivem, essas palavrinhas têm muito a ver com o modo de vida deles. Vamos lá. Durante todo o processo da evolução humana, os nossos ancestrais viviam de forma nômade. O que significa nômade? Nômade é quem não tem uma residência fixa. Eles se locomoviam através de caça e coleta de frutos. Os homens, os nômades, eles viviam nas cavernas e eles sempre dependiam da caça para sobreviver. Então, quando acabava a caça ali, os animais, os frutos, eles trocavam de lugar para terem mais recursos para se alimentar. E eles iam se abrigando em cavernas. E essa é uma característica do período paleolítico. O paleolítico é o período conhecido como pedra lascada. É esse exemplo que a tia colocou aí, dessas pedrinhas pontudas. E com essas pedrinhas eles faziam armas, lanças, para caçarem os animais. E isso aconteceu há muito tempo atrás, há mais de 10 mil anos atrás. E nesse tempo, a temperatura da Terra era muito fria e grande parte do planeta estava coberta por geleiras. Com a elevação da temperatura, quando foi ficando mais calor, em vários lugares do planeta, passaram a se tornar mais habitáveis. E com isso, o modo de vida do ser humano também mudou. Aí, o homem parou de ser nômade e começou a ser sedentário. Mas por quê, tia? Porque ele começou a ver que ele não precisava caçar, ele poderia plantar o próprio alimento. Sedentário significa que tem uma residência fixa. Ele ficava parado num lugar só, porque ele tinha que cuidar da plantação, cuidar da agricultura. E esse período ficou conhecido como o período neolítico, que é o período da pedra polida, que é o exemplo da pedrinha de baixo que a tia colocou, essas pedras mais lisinhas. Eles também faziam ferramentas com esse tipo de pedra. Então não é difícil. O homem era nômade no período paleolítico, porque ele caçava e tinha que trocar de lugar. E no período neolítico, ele era sedentário, porque ele vivia da agricultura. Então ele vivia num lugar fixo. E você sabia que essas mudanças, elas demoraram tempos para acontecer. Não aconteceu tudo de uma vez só. E ainda hoje existem povos nômades na África e na Lapônia. Vamos conhecer um pouquinho melhor sobre esses povos nômades. Como a tia falou, nômade significa o ser humano que não tem uma habitação fixa, isso é, são pessoas que estão sempre se mudando em busca de recursos para sobreviver, como pastagens para os animais, caça, pesca ou frutos e vegetais para coleta. A tia colocou uma foto de um exemplo de uma família nômade que vive lá na Noruega. E essa foto
Ela foi em 1900, tá bom? É um povo nômade que existe nos dias atuais. E os sedentários, como a tia também já falou, são povos que têm habitação fixa. Em geral, isso acontece com povos que usam a agricultura e precisam ficar em um mesmo lugar entre o tempo da plantação e da colheita. Então, isso aconteceu depois que o homem deixou de viver da caça e passou a viver da agricultura. A tia colocou aqui agora uma foto, um exemplo dessas cavernas que os povos nômades e os sedentários se abrigavam. Antes de começar a construção das aldeias, eles se abrigavam nas cavernas para se protegerem do frio, para se protegerem dos animais selvagens, para se aquecerem. Então, era um modo de vida muito diferente do que a gente conhece hoje, não é mesmo? A gente pode dizer que esses primeiros homídeos, eles tinham muita criatividade para poder viver esse dia a dia dentro da caverna para se abrigar. E esse tipo de vida, ela foi se aprimorando, ela foi se modificando com o tempo. Então, a tia colocou aí uma foto dessas moradias dos primeiros homídeos, né, que eram caçadores, eram nômades, e com o passar do tempo foram se transformando em agricultores e passando a ter uma residência fixa. Vamos falar mais sobre isso no nosso encontro online. A tia espera você já já. Um beijo.